E é um peso, mas é uma alegria. Amém. Porque a palavra de Deus é muito linda. E Deus fala à sua igreja o tempo todo, irmãos. O Pedro foi ali, me deu um abraço, logo depois eu segurei nele e falei, Pedro, você não tem noção como que Deus está aqui. Amém. Como que Deus está presente, irmãos. Mudou a pessoa que fez o dízimo, primeiro e segundo culto. E Deus falou do mesmo jeito. É verdade. E o Pedro ainda chegou e falou, Mateus, eu vou ali, eu não sei se vai funcionar o negócio no áudio. Eu falei, vai, cara, vai que Deus está aqui. E ele tocou, no primeiro culto, irmãos, o irmão falou sobre fazer parte. Fazer parte do que Deus está fazendo. No segundo, Pedro veio e ele mencionou, eu não sei os nomes em português também, o Aaron, como é que Arão e o outro, eu não sei em português também. Uri. Uri. Não, Não tem E no final não, né? E Arão. O que eles fizeram? O que significa isso? Fazer parte. Fazer parte. E Pedro não estava aqui no primeiro culto. Então não foi combinado. É Deus. O Senhor está falando à sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça, irmão. Ouça o que o Espírito está falando aqui nessa manhã. Através de canções, através do dízimo. E agora através da sua palavra. Então eu queria pedir você a que orasse comigo mais uma vez. Fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça em rendição ao Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui. Louvado seja o teu nome. Nós cremos, como declaramos na música, eu creio em Deus nosso Pai, Cristo o Filho e no Senhor Espírito Santo que está aqui conosco nessa manhã. Senhor, faz de novo, Senhor, aquilo que o Senhor já fez no primeiro culto. Senhor, faz ainda mais, faz aquilo que o Senhor programou e deseja que aconteça aqui nessa manhã. Senhor, abençoa o nosso pensamento, o nosso coração, tira as nossas distrações, derrama, Senhor, o teu bálsamo, Senhor, derrama o teu Espírito, sopra aqui no nosso meio, Senhor, para a honra e glória do teu nome, cura as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E amém. Queria falar com os irmãos esta manhã sobre o tema relacionamentos. Relacionamentos. E muitas vezes a gente faz a pergunta errada. Quando a gente ouve um tópico, a gente pensa, vamos estudar o que a minha religião fala sobre esse tema, sobre esse subject. E eu acho que não é o approach certo. Porque nós somos cristãos. Nós seguimos o exemplo de uma pessoa, não é de uma religião. Não é para a gente olhar aqui, não, tem que fazer isso. Não, mais do que tudo isso, irmãos. Nós seguimos a Deus. Amém. E Ele veio. E Ele foi um exemplo vivo para as nossas vidas. O Senhor Jesus, nós aprendemos é dele. Não é de uma religião. O que o cristianismo ensina. Não, o que Jesus ensina. Não só através da sua palavra, mas no nosso coração. E através de pessoas. Ele tem um relacionamento direto conosco. Direto, Ele está aqui. Ele fala. Ele está presente quando ninguém mais está. Ele é a força quando nós não temos força. E Ele é aquele que quebra barreiras que a gente nem vê no mundo espiritual. Eu já contei uma história aqui, que eu acho que eu não contei aqui, contei só quando eu estava pregando nos jovens. Onde eu e minha esposa, nós fomos visitar a amiga dela da faculdade, muitos anos sem ver. Tinha ganhado um bebê. E a gente saiu do culto, abençoado demais, como sempre. E a gente entrou no carro, chegamos na casa, mais um detalhe aqui, a gente foi brigando aqui e lá. Tinha acabado de sair do culto, daqui lá, não entendendo um ao outro. Chegamos no driveway, é um driveway longo, chegamos, colocamos o carro lá assim, e ficamos de bico um para o outro. Já brigou de ficar de bico, um para cada lado assim. E não tinha nada que a gente fizesse, que falasse, conversasse, que resolvia o negócio. Nada. E eu falei, eu não vou descer do carro desse jeito, como é que eu vou visitar uma amiga dela? Eu sei que vai ser uma experiência muito boa, mas eu não vou ser falso e fazer um negócio dele, não consigo. Aí a gente lembra que a gente é cristão, né? A gente segue um Senhor que luta as nossas lutas que a gente nem vê. E na hora o Espírito Santo falou, baixinho, ora.
Não é na hora que você está brigado, você quer pegar na mão da irmã? Claro que não. Claro que não. Só baixei a cabeça e vão orar. Comecei a orar. Irmãos, sem brincadeira. Quando eu falei Jesus, alguma coisa caiu naquele carro. Eu só falei, eu comecei a oração falando, Senhor Jesus. A gente terminou aquela oração de mão dada, chorando de alegria. Não teve assim, resolveu a discussão. Não, nem precisou mais. Nem precisou. A gente tem que ter essa simplicidade com o Senhor. É um relacionamento. Ele é o pastor nosso. Aquele do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquilo que você não tem é porque você não precisa. Porque Ele é o seu pastor, Ele sabe o que você precisa. Mas agora, quero que você faça parte do que Deus está fazendo aqui também. E Deus está derramando um bálsamo sobre a nossa igreja. E em especial sobre o nosso pastor. Sobre o pastor Manuel. E eu quero que você faça parte disso. Eu queria te mostrar alguns ensinamentos sobre relacionamento com o pastor Jesus e com o pastor Manuel. Nosso pastor aqui. Em Filipenses capítulo 2, começando no versículo 1. Essa é conhecida como a carta da alegria. O que é uma ironia, porque Paulo estava na prisão, numa situação horrível. Ele não sabia se ele ia sair de lá ou não. Ele não sabia se ia sair de lá vivo ou não. E ele escreve essa carta, você lê, você que tem o hábito de ler a Bíblia, você lê essa carta, os estudiosos dizem que isso aqui é um joyful letter, cheio de alegria. Começando no versículo 1 desse capítulo 2, nós vamos voltar no primeiro depois, mas começando principalmente por esse tema. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Como? Eu espero, irmãos, vocês estão aqui no live faz um tempo, que você ouça a voz do pastor aqui, pastor Manuel. Eu não sei quantas vezes ele já nos ensinou isso. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Ele descreve que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Em inglês fala take advantage of. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora você se alegra comigo aí. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja o nome dele. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E todo o texto, irmão, tem um contexto e uma sequência, uma ordem. E aqui, antes dele apresentar a atitude de Jesus, que é o meu argumento, que nós devemos ter a mesma atitude nos nossos relacionamentos, com Ele, uns com os outros, e com o nosso pastor Manuel. Ele menciona 4 coisas, baseado no fato de sermos de Cristo. Esse é o alicerce. Começa com o ground level, que é somos de Cristo. Somos de Cristo. Nós precisamos disso nos dias bons, nos dias ruins. Nós precisamos disso no dia da alegria,
no dia da tristeza, no dia da notícia boa, no dia da notícia ruim. Somos de Cristo. Temos um pastor presente, temos um pastor que não nos deixa, mesmo quando a situação parece que, Senhor, o Senhor não importa, a verdade vem. Somos de Cristo. Somos de Cristo. 16 vezes ele menciona a palavra alegria, em meio à realidade de uma prisão. O que isso tem a ver com relacionamento? Qual o motivo da alegria de Paulo? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Ele encontrou algo que nós precisamos encontrar. Ele encontrou algo em meio à prisão. Tem um versículo que logo depois ele diz, nessa mesma carta, que eu creio que todo mundo aqui já ouviu. Posso todas as coisas naquele... Eu acho que esse é um versículo mais usado fora de contexto e que Paulo não quis dizer. A gente aplica ele para pensar, não, eu vou conseguir fazer aquele negócio lá. Tem atleta que coloca isso no tênis e pensa, não, eu posso fazer o gol mais bonito, eu posso ser o mais rápido. Paulo está onde mesmo? Você acha que é isso que ele está dizendo aqui? Claro que não, irmãos. Ele encontrou algo. E por isso que ele diz, eu posso todas as coisas, quando eu tenho tudo, quando eu não tenho nada. Quando eu estou pregando para milhares, ou quando eu estou aqui sozinho, nem sabendo se eu vou sair daqui vivo hoje. Posso tudo isso, naquele que me fortalece. Amém. Se por estarmos em Cristo, a primeira coisa que ele diz, temos alguma motivação. Esse é o nosso primeiro passo. No nosso relacionamento com o nosso pastor Jesus, com o nosso pastor Manuel. Somos de Cristo. Eu, você e ele. Somos de Cristo. Nós nos esquecemos muitas vezes, irmãos, que ele é humano igual a nós. E eu preciso falar isso aqui antes que você pense, deve que... Não, eles trabalham juntos, aí o pastor falou para o Mateus falar, dar um puxão de orelha na igreja. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário. Ele nem sabia que eu ia pregar. Nem eu sabia até quinta-feira à noite. Teve um erro de comunicação aí chegou a notícia para mim e falei, opa. Normalmente é assim, né? A pessoa que vem me perguntar ainda falou, Mateus, eu sei que é quinta-feira já, mas você gosta de pregar, né? Então é bênção, né? Eu falei, Não, eu falo a verdade. Eu falei, essa semana eu falei, não, minha semana de provas finais, o primeiro impacto que teve aqui não foi alegria, não. Mas, eu sei em quem tenho crido. Amém. E ele é fiel. Ele é fiel. E essa mensagem foi preparada semanas atrás. E eu fui refletindo nela nesses 2 últimos dias. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor tem para a nossa comunidade? Para New Life? E para aqueles que foram ontem, no aniversário, eu fiquei feliz demais. Não, porque fez bem para o nosso irmão. Ele precisava daquela noite. Teve um momento para aqueles que não foram, onde eles fizeram uma surpresa para ele, para nós também, eu não sabia, onde eles colocaram o Pedro, que é o filho dele, que acabou de graduar em psicologia, e colocou ele em 2 poltronas, como se fosse uma consulta. E depois colocaram fotos da igreja, da história, de quando começou, de alguns landmarks, de algumas marcas, a compra desse prédio, o primeiro culto, a retirada dos bancos de madeira. Isso fez um bem tão grande para o coração do nosso irmão Manuel. Muitas vezes, irmãos, a gente esquece que ele é nosso irmão em Cristo também. Que ele é um ser humano. Que ele precisa de nós como corpo de Cristo para ele. Não só como pessoa que precisa de um pastor, que precisa de um conselho. Se há alguma motivação, que essa seja a nossa motivação. Ele também é discípulo do nosso pastor Jesus. E o mesmo Senhor que está at work in me, que está fazendo a obra em mim, está fazendo uma obra nele.
Eu mencionei uma canção aqui da última vez que eu preguei, e que ela fala muito ao meu coração. Ela diz, I'm the pastor at your church. Eu sou o pastor na sua igreja. For all these years you've listened to my words. Por todos esses anos você tem ouvido as minhas palavras. You think I have all the answers. Você pensa que eu tenho todas as respostas. But I've got doubts and questions too. Mas eu tenho dúvidas e perguntas também. Behind this smile, I'm really just like you. Atrás desse sorriso, eu sou realmente igual a você. Igual a você. E quantos de nós pensamos assim? Como tem sido? A minha oração é essa para nós. Senhor, revela a cada um dos seus filhos aqui que tipo de igreja nós temos sido para o nosso pastor. Que tipo de irmão, que tipo de irmã. O que nós temos trazido essa alegria que a igreja de Filipenses estava trazendo para Paulo, ou não. Se há alguma motivação, ele continua dizendo, a segunda coisa que ele diz, se há alguma exortação de amor, nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. E isso eu posso dizer aqui também em relação ao nosso relacionamento com o pastor Manuel. Esse é um pastor que nos ama, irmãos. Nos ama. Mas e nós? Temos amado o nosso irmão? Temos demonstrado esse amor por ele? Pense nos seus relacionamentos. A gente tem esse negócio até na igreja. Infelizmente, isso infectou até a nossa igreja. E eu falo igreja com a letra maiúscula. Igreja de Cristo. Muitas vezes a gente entra em prédios e a gente quase pergunta, o que vocês têm para me oferecer aí? O que tem nessa igreja? Estou precisando de um negócio para jovens, porque meu filho está bem, não. Essa igreja tem? Ok. Português ou inglês? Inglês. Ah, pode. Essa aqui é a minha igreja, então. Tem algo de errado você buscar ajuda para o seu filho? Claro que não. Tem algo de errado em a gente oferecer ajuda em inglês para o seu filho? Claro que não. Mas tem hora que a gente tem que perguntar ao contrário. O que eu posso adicionar a essa igreja? O que eu posso fazer? Qual é o meu relacionamento com ela? O que Deus quer fazer através de mim nela? O que eu posso adicionar nela? Como tem sido o meu relacionamento com os irmãos da minha igreja? Is it just getting? É só recebendo? Ou você tem para dar também? Porque é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Ele diz, o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Que esse espírito do Natal ganhe os nossos corações. Em seguir os passos de Jesus. Ontem eu estava falando com a minha esposa no carro, que a gente está ouvindo a cada dia mais, e parte disso, a culpa é nossa, que a gente dá audiência para pastores que falam que a gente quer ouvir. Isso é errado, irmãos. Isso é errado. Não se fala mais em pecado. A gente gosta de ouvir um pastor que faz a gente sentir bem. Mas se sentir bem é você usar alguns ensinamentos aqui para fazer, Deus, você vai vencer. Você pode todas as coisas. Deus é contigo. E o nosso amor? Exortação de amor. Uma das coisas que eu aprendi com o pastor, ele nem sabe disso. Ele não quis ensinar para mim, a gente estava fazendo um aconselhamento junto. E ele olhou para a pessoa e falou assim, eu acho que a coisa mais linda da nossa caminhada, quando a gente olha para algo que a gente gosta, mas que a gente sabe que é errado, que desagrada ao Senhor, e por causa do nosso amor a Ele, a gente diz, não vou fazer isso aqui mais. Vou lutar contra. Porque o meu amor por Ele é maior. Essa tem que ser a nossa motivação em relação ao pecado. Tem que se falar de pecado, sim. Sabe por quê, irmãos? Jesus foi cravado numa cruz por causa do pecado. A gente diminui a cruz de Cristo quando a gente só fala que a cruz significa que você é bênção, que você é amado. Verdade? Verdade. Mas ele foi cravado naquela cruz, como diz o texto em Isaías 53, em Isaías 9, 6, um filho nos foi dado. Mas foi pelas pisaduras que nós somos sarados.
Eu mencionei no primeiro culto, e eu sempre gosto de falar isso, durante a música eu lembrei disso também, cantarei sua história, contarei sua história, enquanto eu viver. E eu lembro ouvindo, quando eu era jovem, uma explicação simples, mas profunda, da cruz de Jesus, da oração de Jesus no dia antes. Que ele pede, Senhor, se há algum, não tem outro jeito, Pai. E ele ali cheio de agonia, faz essa oração. Você acha que Jesus não sabia o tanto que ia doer? Agora, você acha que Jesus é menos homem que Pedro? Pedro falou, me crucifica de cabeça para baixo. E foi, sem orar a oração de Jesus. Por que Jesus orou isso, irmãos? Porque foi muito mais do que cravos nas mãos e nos pés. O pecado, o castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Isso é amor. Isso é amor. Mas e agora? Como é que esse amor de Jesus, como que isso tem mudado o nosso relacionamento para com ele? E para com as pessoas ao nosso redor? E para com o nosso pastor? Esse amor tem que ganhar nossa vida. E ele tem que ser demonstrado por nós. Exortação de amor. A terceira coisa que ele diz nesse texto. Se há alguma comunhão no Espírito. E vocês estão experts agora já, né? No Espírito. Depois de 3 semanas de pregações maravilhosas sobre o Espírito Santo de Deus. A gente tem que ter isso aqui na ponta da língua já. O que significa ter essa comunhão no Espírito? É ter experiências sobrenaturais? Maybe. Mas mais do que isso, é ter um coração transformado. Um coração cheio dele. Um coração que não pensa em si mesmo. Ele diz isso no começo do texto. Mas que pensa no interesse do outro. Que pensa no bem do outro. Na sua casa você pensa mais no que? O que eu tenho para receber dessa esposa, desse filho? No seu trabalho você pensa, o que esse trabalho tem para me oferecer? Esse patrão, essa amizade. Ou você pensa, como é que eu posso adicionar aqui? Como que eu posso ser as mãos, o ouvido, os olhos, a boca de Jesus nesse local? Nessa igreja, para o meu irmão, pastor Manuel. Para minha esposa, para o meu filho. Se há alguma comunhão no Espírito. Eu me exponho muito quando eu prego, né? Mostra que a gente é real, né, Ana? Eu já falei isso várias vezes para os jovens. Se o meu relacionamento com o Espírito, se eu não estou tendo essa comunhão com Jesus, com o meu pastor, a minha esposa é afetada por isso. As pessoas ao meu redor percebem. Mais ela que me conhece. Por quê, irmãos? Nós somos criados para isso. Por isso que o Senhor Jesus veio. Ele restaurou o que estava quebrado. É um relacionamento eterno com Ele. É comunhão. Não é vir à igreja, é ser a igreja. Como tem sido o seu relacionamento com Ele, com o Espírito? Quarto ensinamento aqui. Se há alguma profunda afeição e compaixão. Quando eu penso em compaixão, eu penso na dor do outro. Essa semana é interessante como é que Deus faz isso. Eu fui pregar sobre tecnologia algumas semanas atrás para os jovens e adolescentes. E a palavra foi para mim primeiro. Creio que você já passou por isso várias vezes. Eu tomei uma decisão, porque o Espírito Santo me convenceu do pecado. E eu anunciei a decisão para eles. Talvez tenha até alguém aqui que eu seguia no Instagram e você acha, nossa, deixou de me seguir, estou fazendo uma coisa errada. Não, eu deletei a minha conta. Deletei a minha conta. Eu senti convicto que eu tinha que mudar. E essa mensagem foi do mesmo jeito. Relacionamento. Afeição e compaixão. Quando a minha mãe estava no hospital, irmãos, e eu tenho a alegria de ter ela aqui comigo hoje. Obrigado, irmãos, vocês que oraram, tá? Louvado seja o nome de Jesus. E obrigado a cada um de vocês. Está aqui saudável, bem. Mas essa semana eu fiquei pensando assim, tem um outro irmão meu, eu não pedi autorização, então não vou falar o nome, cujo pai está no hospital.
E eu me lembro passando um tempo em oração e eu acabei a oração, eu tinha que começar o dia logo depois. Eu saí correndo, quando eu entrei no carro, na hora vem aquela voz. Como assim? Que para sua mãe você passava um tempão orando, mas para o pai do outro você passou 2 minutos. E eu fiquei lembrando desse texto. Senhor, me ajude a ter compaixão pelo outro. Me ajude a orar com o mesmo fervor pelo pai do outro, pela mãe do outro. Isso é relacionamento, sim, com o Senhor. Ele nos convence do que está errado. Ele nos deixa ser mais e mais como Ele. Nós temos que ser o povo de compaixão. Pense nos seus relacionamentos. Nas pessoas que convivem com você. Elas veem compaixão. Elas veem afeição. Ou não. E não é religião, irmãos. É relacionamento. Eu não estou falando assim, faça essas coisas, não faça essas coisas. Não, isso aqui é Deus falando no nosso coração que está errado, que não está. Eu não sei a sua vida, não conheço o seu coração, mas Ele, o seu pastor, conhece. E Ele está nos guiando nessa manhã. Eu queria terminar. E só para aqueles que pensam, eu fui um desses. Eu falei que queria terminar, olhei o horário aqui, 12h25. Tem mais 15 minutos. Que é bom demais, porque quando a gente fala quero terminar, isso é truque de pastor, tá? Tem mais uns 5 pontos aqui, mas... Que tipo de relacionamento nós temos que ter como igreja de Jesus, como povo de Deus na terra? Aqueles que foram perdoados, sarados, libertos pelo Senhor Jesus. Primeira coisa que eu escrevi, relacionamentos que curam. Relacionamentos que curam. Pensa aí agora, irmão. Seu relacionamento com a sua esposa. Ou da sua esposa com o seu marido. Com os seus filhos. O seu relacionamento traz mais cura? Ou não? Traz mais bálsamo? Mais presença de Deus? Ou não? Seu relacionamento. Estamos celebrando esse final de semana todo o aniversário do nosso pastor, do nosso irmão Manuel. Seu relacionamento com ele traz mais cura ou não? E eu sei que você pensa, mas ele é pastor, isso acontece, ele tem que me ajudar. Sure, verdade. Mas ele é irmão também, irmãos. Tem hora, e como eu disse, a palavra foi pregada para mim primeiro. Que a gente, eu creio que Deus vai fazer isso, já está fazendo. Que nós vamos ser uma igreja, como a de Filipenses, para o nosso irmão também. Amém. Que make the joy complete, completa a alegria dele. Porque tem irmãos vivendo com um só espírito, que não é só pensando em si mesmo, mas que pensa no outro. Ele não me corrigiu, então eu vou falar de novo. Eu quero que tenha irmãos aqui que liguem aqui durante a semana, não só para marcar Jéssica, o negócio aqui em casa está difícil. Ou preciso de um conselho, quero um horário com o pastor. Mas que nós sejamos uma igreja, irmãos e irmãos, que ligue aqui também e fala, pastor, tem algum horário disponível essa semana? Ela vai te falar sim ou não, vai falar o horário. E nem que você tire o dia off, ou aquela parte off. E fala, não, eu quero marcar esse horário com ele. Qual o assunto? Não tem assunto. Mas para fazer aquilo que o Pedro e ele fizeram ontem. Conversar sobre a vida. Para perguntar, em vez de falar, pastor, o que eu devo fazer aqui? Não, como é que o senhor está? Vamos jogar um dominó juntos. Provavelmente você vai perder, né? É o que eu ouço falar. Não sei, nunca joguei, então. Deixa ele ganhar, alguém falou aqui. Mas que você é irmão também. E pergunta como é que o senhor está. Não vão falar de mim. Você vai, aí você tem que corrigir ele também. Que aí ele vai perguntar, mas e a família? Não, pastor, aqui hoje é você. Para distrair a cabeça dele também. Para que ele tenha um tempo como irmãos, como nós precisamos, ele também precisa.
E leve isso para o seu contexto em casa. Eu sei que é difícil para a maioria dos homens, por exemplo. E isso foi difícil para eu entender no começo, que eu sou introvertido. E minha esposa não. Então, para eu passar um tempo sozinho, tranquilo. Eu não preciso falar muitas das coisas que minhas batalhas aqui de dentro ficam aqui com o Senhor. And that's okay. Ela não, ela é extrovertida. Essa semana ela sofreu demais. Por causa das provas finais e correria de final de ano, eu quase não tive tempo de sentar com ela. E ontem a gente teve esse tempo, acabei as provas, graças a Deus. E a gente pôde sentar junto. E teve uma hora que ela estava falando do trabalho e várias coisas. Ela falou, eu quase chorei com a minha patroa lá. Aí eu fui só ouvindo. Eu falei, mas... Não falei, eu fiquei pensando, por quê? Que ela já respondeu. Desse jeito. Mistério feminino. Não se... Aí ela falou, porque essa semana eu não tive você lá para me ouvir. E ela me perguntou, mas... E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não para só para ouvir o outro? Só para ouvir. Pega a sua esposa. Fala, como é que está o coração aí? O que Jesus está fazendo aí no seu coração? O que Ele está fazendo na sua vida? O que está doendo aí dentro? Tem algo que você quer colocar para fora? Eu creio, irmãos, que muitos dos consultórios estariam muito mais vazios se nós fôssemos therapists uns dos outros, ouvíssemos mais uns aos outros. Tirasse tempo não para fazer algo, mas para ouvir. Só para sentar e falar, como é que está aí? Fala, desabafa. E eu sei que o homem tem a tendência depois ainda falar, não, vamos consertar esse negócio aí. Faz isso. Não, só ouve, irmão. Só ouve. Abraça depois. Seja o ombro que ela ou ele está precisando. Só para encostar a cabeça tem hora. Relacionamentos que curam. Agora, não tem como, irmãos, termos um relacionamento que cura sem termos um relacionamento saudável com Jesus. Eu mencionei antes que se eu não tiver bem com o Senhor, ela sabe. Mas não é eu, Mateus, apenas. A igreja de Cristo. Nós, o povo de Deus aqui na terra, a comunidade da New Life. Nós precisamos ter um relacionamento saudável com Jesus. Como que seria? Qual seria a sua nota? Se o seu relacionamento, se o meu, com o pastor Manuel fosse assim. Pastor, essa semana foi difícil, viu? As provas, correria do final de ano, briguei com minha esposa ontem, foi difícil. Eu estou estressado, e eu estou com a decisão que eu preciso tomar. O que o senhor acha que eu devo fazer? Está doendo, o senhor já passou por muitas coisas, me ajuda. Aí quando ele vai começar a falar, eu falo assim, obrigado. E sai andando. Qual nota você daria para o nosso relacionamento? Vão ser 1 ou 2, porque pelo menos eu falei, né? A gente trata Jesus assim, irmãos. Quando a gente só ora. Porque orar, eu sei que a gente ora. Não tanto que devíamos, mas a gente ora. Nem que seja quando o negócio aperta. Não, eu preciso orar, o negócio está ruim, preciso orar. Lembra até de versículo na hora. Mas e quando Deus quer usar a sua palavra para falar de volta? Eu disse da última vez que eu preguei, vou repetir. Eu me recuso, irmãos, a nós, pelo menos aqui, a nossa geração aqui na New Life, nós sermos a geração que tem mais acesso à palavra do nosso Deus e ser a mais ignorante. A gente não conhece a palavra mais, irmãos. Eu falei os nomes aqui de Aaron e Ur. Eu sei que tem irmão que não tem ideia quem que é Arão e Ur.
essa história de Moisés. Como, irmão? Que relacionamento é esse? Onde você só fala e quando Deus quer falar, você vira as costas e sai andando. É que esse nosso relacionamento com Jesus está mais para Papai Noel. A gente deixa a lista lá, Senhor, aqui, ó. Aí a gente espera só o presente chegar. Mas e a presença chegar? E o relacionamento nosso, íntimo, um a um com Ele? Você acha que Deus queria só um povo que é assim, tem uns negócios errados aí, deixa eu pagar por isso, está tudo tranquilo agora. A gente se vê na eternidade, tá? Claro que não, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos e queremos. Temos que ter um relacionamento mais saudável com Ele, com a palavra dEle. Coloca no rádio do seu carro para ouvir. Quando você está no trabalho, coloca o headphone, para de ouvir besteira, coloca a palavra dEle. E para aqueles que dão eu vou falar essa palavra mesmo, desculpa, de falar, eu não entendo. Irmão, você está colocando Deus numa caixinha quando você fala, eu não entendo a palavra de Deus. E eu falo por experiência. Eu comecei a fazer isso quando eu era adolescente. E eu peguei uma Bíblia em inglês, que eu nem sabia inglês. Mas eu queria aprender. Eu não sabia o que Deus estava fazendo, não sabia mesmo. Só queria aprender o inglês e eu queria chegar mais próximo de Jesus. Peguei uma Bíblia em inglês. Não tinha ideia, irmãos, que 10 anos depois eu ia estar aqui cuidando de jovens e adolescentes em inglês. Não tinha ideia. Mas Deus cuida de nós. E Ele nos prepara para aquilo que Ele tem para nós. Mas começou como? Relacionamento com Ele. Tinha coisas que eu não entendia. Claro, tinha algumas palavras que eu nunca tinha lido na minha vida. Mas Ele sempre falava algo. Sempre falava algo. Sempre, sempre. Ele sempre está comunicando algo a nós. Isso é algo que o pastor sempre fala no programa de rádio aqui aos domingos. Deus está sempre falando. Nós é que não ouvimos. Deus está falando nessa igreja, nessa manhã. Mas, irmão, não deixe de se alimentar durante a semana. Não viva de uma refeição por semana. Ninguém sobrevive assim. Relacionamento é constante. Só assim nossos relacionamentos em casa, no trabalho, com amigos, na academia, com o nosso pastor, vão ser curados, transformados, e nós faremos, como Filipenses fez, ou fizeram, para com Paulo, adicionaram a alegria dele. Nós faremos isso, assim, ao nosso pastor, ao nosso irmão, à nossa irmã e aos filhos também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria terminar com uma música que tem sido a minha inspiração. Não estou nela ainda, mas eu creio que Jesus vai me levar lá. Que eu estou orando por ela. Falei, Senhor Jesus, me transforma nesse homem descrito nessa música, nessa oração. Essa música descreve primeiro a vida de um avô e depois do Senhor Jesus. Eu vou mencionar só a vida do avô. Se eu lembrar de Jesus, eu menciono. A do avô, ela diz assim, ele acorda quando ainda está escuro e apalpa a parede até chegar. No quarto que ele consagrou, sozinho em oração, ao conversar com seu pai. Quebrantado, ele abre a palavra, buscando em Deus descanso encontrar. E a paz que enche o coração, da esperança que não vai faltar e que ele não vai achar em outro lugar. Nas mãos do Pai derrama sua vida, que Ele troca pela salvação de cada membro de sua família. E essa é a herança que deixou. Imagine você ser um pai assim, irmãos. O seu filho te vê, acordar mais cedo, palpar a parede até chegar no quarto, escuro, onde ali você encontra o seu Senhor, o seu pastor primeiro, Senhor Jesus. E ali você encontra a motivação, a esperança, o amor
para que os seus relacionamentos naquele dia sejam curados e afetados por aquele primeiro tempo que você teve com Ele. E depois, eu acho que eu vou lembrar, diz que ele acorda quando ainda está escuro e segue a antiga trilha até chegar. Está falando de Jesus. No jardim que Ele consagrou, sozinho em oração, ao conversar com seu Pai. Quebrantado, Ele abre sua alma. Lembra da história. Jardim, logo antes da sua morte. E ali Ele abre a sua alma diante do Pai. E vocês se conhecem a história, o que Ele diz? Senhor, não tem outro jeito. Pai, afasta-te de mim esse cálice, mas não a minha vontade, mas a sua seja feita. Esse é o Natal. O Senhor Jesus veio para ser não só um exemplo nosso a ser seguido, mas para ser o que nós não poderíamos ser nunca. O sacrifício perfeito. O Filho perfeito. O humano, o Adão perfeito. Mas por causa do amor dele, nós devemos ser transformados. Nosso relacionamento uns com os outros. Nosso relacionamento com o nosso pastor Manuel. Irmão, faça parte disso. Tem que mudar. Tem que mudar, irmãos. Ele é irmão. A minha oração é que você ouça a voz do Espírito Santo. Como Pedro veio falar aqui, lembra de tudo que aconteceu nessa manhã, irmãos. Que nós sejamos Arão e Ur. Os braços. Ele ora por nós, não tenho dúvida. Mas e quando está pesado? E quando está difícil? E quando o Manuel precisa de pessoas aqui para segurar também? Sei que melhor do que presente físico, material, esse nosso pastor aqui vai se encher de alegria, como Paulo, se ele ver em nós, em nossos relacionamentos com ele e com os outros, a mesma atitude de Cristo, que em vez de pensar em si mesmo, se entregou e pensou no nosso bem. E nós queríamos orar. Primeiro culto eu chamei os discípulos aqui. A igreja inteira tinha que ter vindo, né? Queria chamar os presbíteros para subirem aqui. E nós vamos orar pelo nosso pastor. Discípulos de Cristo, antes de serem presbíteros, amém? Mas antes de orarmos pelo nosso pastor, eu queria que nós respondêssemos à voz do Espírito nessa manhã. Eu creio que Deus falou a cada um deles, que são dele. Cada um de nós. E eu falo porque eu já mencionei várias vezes aqui que essa palavra falou comigo. Agora a pergunta é, como é que você vai responder ao que Deus falou no seu coração? Como que você vai responder ao que Deus já está fazendo no nosso meio? Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos em sinal de rendição e também em sinal de que você quer focar naquilo que você vai fazer agora, falar com Deus. Eu não gosto dessa ideia de muitas vezes a gente chama de Jesus de meu bestie, meu homie. A gente tem que ter reverência ao Senhor. Ele é o Senhor de céu e terra. Ele não só criou e deixou assim. Agora Ele está sustentando a sua vida. Esse fôlego, esse ar que você respira vem dEle. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Amém. Louvado seja o teu nome, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está cuidando. O Senhor é o nosso pastor supremo. E o Senhor cuida das ovelhas. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida do nosso irmão e através dele. Agora nós te pedimos, Senhor, que nós
venhamos ser instrumentos nas suas mãos para abençoar Ele também. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que somos egoístas nos nossos relacionamentos uns com os outros. Senhor, ajude-nos a cada dia mais ter a mesma atitude de Cristo, que mesmo sendo Deus, veio não para ser servido, mas para servir. Senhor Jesus, ajude-nos a olhar para os nossos relacionamentos e pensar, não o que eu estou ganhando com isso, mas o que eu estou adicionando nisso. Senhor Jesus, ajude-nos a ser servo, filho, filha fiel nos nossos relacionamentos. Senhor Jesus, derrama o teu bálsamo aqui nessa manhã. Obrigado porque o Senhor já fez e está fazendo. Eu te peço, Senhor, assim como o Senhor nos ensinou a orar, que o Senhor nos, cada dia mais, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Livra-nos do mal, Senhor. Não deixe que o inimigo tire a semente que foi plantada nessa manhã. Senhor, que venha haver fruto no nosso coração, que nós venhamos sair daqui, Senhor, com a decisão tomada pelo Teu Espírito em nós, de relacionarmos melhor com o Senhor e uns com os outros. E com o nosso pastor, nosso irmão Manuel. Te agradecemos, Senhor, por Tua presença aqui em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.